Oi gente, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro e hoje eu estou aqui para o nosso 13º encontro nesse projeto que eu estou fazendo em parceria com a Fisiovital. E aí eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês me mandarem sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. E vocês me deram várias sugestões, foram inúmeros temas, então aos poucos eu vou trazendo o que vocês me pediram, tá? E aí, pensando no que vocês pediram, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o treino de marcha. Quando a gente deve iniciar o treino de marcha nas nossas crianças que apresentam um desenvolvimento motor atípico. Então, pensando no desenvolvimento motor, né, na criança que não tem nenhum fator de risco, está desenvolvendo seguindo os marcos, a gente espera que ela comece a dar seus primeiros passos por volta do 8º mês de vida e continue desenvolvendo a marcha ainda nos próximos meses. Então, por volta do 8º mês, a criança ela começa a andar, começa a dar seus primeiros passos, geralmente segurando com as duas mãos. Então ela segura na mão de um adulto e aí ela consegue dar os seus passos, ou segurando em um móvel, numa cadeira, e aí ela consegue dar os seus primeiros passos. Por volta do 12º mês de vida, ela já consegue andar de forma independente, dar os seus primeiros passos de forma independente sem precisar segurar na mão de um adulto, por mais que ela ainda vai cair muitas vezes. Então o bebê, quando ele está aprendendo a andar, ele cai e levanta várias vezes por dia, e isso faz parte do seu treinamento para que ele consiga ficar o mais habilidoso na arte de andar, tá bom? Então, pensando no desenvolvimento motor típico, a gente traz isso para a reabilitação para nossas crianças. Então, por volta dos 12 meses, a gente já pode iniciar o treino de marcha nas nossas crianças que apresentam algum fator de risco, algum quadro neurológico. E como que ele pode ser feito? Então, dependendo do comprometimento da criança, do nível de controle funcional dessa criança, a gente tem várias formas que a gente pode auxiliar no treinamento de marcha. Então, sempre pensando que quanto mais ativa essa criança estiver, melhor. Então, quanto menos auxílio eu puder oferecer, melhor. Mas eu preciso oferecer os apoios, os auxílios, de acordo com a demanda daquela criança. Então, se a minha criança tem um bom controle de tronco, eu posso, por exemplo, iniciar o treino de marcha facilitando apenas os membros inferiores. Se ela consegue sustentar o tronco dela, eu posso ali segurar no membro inferior. E aí a altura que eu vou segurar no membro inferior, né, que eu vou facilitar pelo membro inferior, também vai depender do controle dela. Eu posso fazer um apoio mais alto, mais próximo do quadril, um apoio mais na coxa, um apoio mais no tornozelo, dependendo da demanda dessa criança, de como é o controle dessa criança. Essa criança ela pode precisar segurar em alguma coisa para conseguir ajudar a manter o controle de tronco, ou empurrar alguma coisa, segurando com as duas mãos, para conseguir um ajuste de tronco, um apoio extra. Eu posso lançar mão de alguns dispositivos auxiliares, e aí no que eu pensei, né, são os andadores. Existe uma aula anterior onde eu falo sobre os modelos de andadores e quais que eu costumo indicar em determinados momentos, mas eu não vou entrar nesse parâmetro aqui. Então, a gente pode usar os andadores, e aí se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre os andadores, volta lá na aula anterior, tá? A gente pode fazer uso da esteira, e aí com suporte parcial de peso ou sem suporte parcial de peso. De novo, dependendo de como é o controle dessa criança. Então, da mesma forma que lá na postura de pé, a gente ia oferecendo os apoios de acordo com o nível funcional da criança, de acordo com o controle dessa criança, aqui também eu vou oferecer os apoios e o suporte de acordo com o controle da criança. Sempre tendo em mente que quanto mais ativa ela tiver, melhor. Quanto menos eu auxiliar, melhor, tá? Eu quero o máximo de movimentação ativa por conta da criança, dela mesma, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos, tá? De como a gente pode trabalhar. Aqui no primeiro exemplo é um menininho com síndrome de Down. Ele tem 11 meses. E aí foi a primeira vez que eu tentei treinar marcha com ele. Então ele ainda estava entendendo, não sabia muito bem como funcionava. Ele ainda não consegue sustentar o peso por muito tempo, então de vez em quando ele cai, né? Então o tônus cai, ele perde a força e acaba
dobrando o joelhinho, e aí eu dou esse pulinho, né? Para ele sentir o peso do corpo no pé e conseguir ativar a musculatura. Um input sensorial mesmo, proprioceptivo. E aí note que a minha mão está mais alta no caso dele, está na altura do quadril. E meu dedão, em alguns momentos, chega aí para lombar, né? Chega aí para tronco. Por quê? Porque ele precisa de auxílio mais alto, ele precisa de mais apoio para que ele consiga dar a passada. Então, e nesse caso, eu estou tanto ajudando ele na transferência de peso, então com uma mão minha, com uma das minhas mãos, eu transfiro o peso para a perna da fase de apoio e com a outra mão eu auxilio o outro membro inferior dele para a fase de balanço. Outra coisa importante aqui, eu não estou puxando ele, tá, gente? Isso é um erro muito comum. A terapeuta ou a mãe, enfim, vai ajudar essa criança a andar e ela puxa ele para cima, ela tira o peso. Então, quanto mais eu tiro o peso, mais difícil vai ser para ele entender a movimentação e receber o input sensorial que ele precisa. Ele precisa fazer descarga de peso no pé. Se eu estou puxando ele para cima, ele não está fazendo descarga de peso, entende? Então, eu nunca estou puxando ele para cima. A direção da minha força é sempre pro chão, para baixo, tá? E aí a Luísa, a Teó, estava aqui na frente. Notem que ela não está segurando a mão dele, ele está segurando a mão dela, tá? Então ela colocou o dedão dentro da palma da mão dele, na mãozinha dele, e ela estava empurrando um pouquinho também para manter a extensão do cotovelo e dar uma propriocepção ali, membro superior, ajudando a manter a extensão do tronco, tá? Então aqui ele precisava do apoio anterior, desse segurar, para que eu pudesse ajudar ele embaixo, tá? Eu vou passar o vídeo sem eu falar para vocês prestarem atenção. Então, eu auxiliei na transferência de peso e auxiliei na fase de balanço. Ele caiu, que ele não consegue ainda manter o peso por muito tempo. Eu não puxei, eu dei um pulinho para ele sentir o peso e conseguir ativar, dar estímulo proprioceptivo para ele conseguir ativar. E aí a gente continuou. Vou passar. Nesse outro caso, eu vou até voltar, porque ele tá fazendo na ordem errada, não é na ordem que eu queria. Então, essa paciente aqui, por outro lado, eu já pude descer um pouquinho a mão, eu não tô segurando no quadril dela, eu tô segurando na coxa. O que eu tô fazendo? Eu tô ajudando ela a manter a extensão do joelho. E aí, eu auxilio na transferência do peso para uma das pernas, para a perna da fase de apoio, e deixo ela dar a fase de balanço com a outra perna de forma livre, tá? No finalzinho a minha mão ficou ali, porque eu tava meio apertada, mas eu não tava segurando, tá? Então vou repetir aqui. Ó, soltei, ela deu a passada na fase de balanço, tá? Então eu auxilio na transferência de peso para a perna da fase de apoio e auxilia a manter a extensão do joelho ali. E aí, com a outra perna, a perna que está fazendo o balanço, ela faz independente. Se ela não conseguisse dar a passada, eu poderia auxiliar também, tá? Então, uma mão está apoiando enquanto a outra auxilia na passada. Isso também é possível, tá? Então, eu vou trocando a minha mão de acordo com a passada da criança. No último caso, no último exemplo aqui... Ai, passei errado. Isso. A Laurinha, ela já tinha mais controle de tronco, então eu consegui descer mais, entendeu? Então ela consegue manter a extensão do joelho e consegue manter a extensão do quadril, mas ela ainda tá meio instável, sente que ela dá uma balançada ali. Então, para ajudar a manter o equilíbrio, eu ajudo na fase de apoio, para manter a sustentação, mas eu seguro mais embaixo, que aí ela tem que tomar conta de maior número de segmentos corporais, entendeu? Então ela tem que controlar o joelho, o quadril, o tronco, e eu só tô ajudando lá embaixo, tá? Então em cima, tudo que tá acima da minha mão, é ela que tá controlando. Na outra Laura, ai, passei demais. Minha mão subiu, então ela tá dando conta do quadril pra cima, entendeu? E no caso aqui do primeiro, do Matheus, eu tô segurando no quadril. Então ele tá dando conta do tronco dele, mesmo assim ainda precisa do apoio ali do membro superior, tá? Então ele não tá dando conta do tronco dele sozinho, senão eu poderia ter soltado,
tá? Eu poderia estar ajudando só no quadril e não precisar do apoio anterior, se ele tivesse um controle de tronco melhor, tá? Então, vou voltar aqui que eu não mostrei direito. Eu deixo ela dar a passada. Tá curtinho ainda, mas eu deixo porque eu quero que ela faça isso o mais ativo possível. Em alguns momentos eu subo para a coxa e volto, porque ela perdeu o equilíbrio. Vocês vão me perguntar, que eu já até sei, que ela tá com a órtese de um lado e do outro lado não. Ela é hemiplégica, então ela precisava da órtese do membro inferior direito. E no esquerdo tem uma palmilha para igualar a diferença, tá, gente? Então no outro pezinho tem uma palmilha dentro do tênis para nivelar a altura, tá? Então ela tá com a órtese de um lado e a palmilhinha do outro. Voltou tudo. Aqui seria parecido com o do Matheus, né? Ela tá segurando, só que aqui eu tô fazendo uso desses carrinhos. Dentro do carrinho, então esses carrinhos, esses andadores, eles são muito leves. Então quando a criança empurra, ele vai embora. E aí faz um efeito semelhante lá do andador anterior, que nem eu falei da outra aula, né? Então o que eu faço? Eu coloco, primeiro, o apoio tá na altura do ombro dela, então levo o tronco mais para extensão e não embaixo, que levaria ela mais para flexão anterior. Então o apoio está mais alto. E tem um peso. Se eu não me engano, tinha 2 caneleiras de 1 quilo dentro do carrinho. Então ela estava empurrando 2 quilos. Então ele oferecia resistência. Então ela tinha ativação de tronco, ativação de flexores, para ela conseguir empurrar e aí dar a passada. Tá? Então eu não estava empurrando o carrinho para ela, eu só estava controlando a direção para ela ir em linha reta, mas ela estava dando a passada. Em alguns momentos eu alinhava, porque ela fazia a marcha com um pouco de rotação externa no membro inferior direito, então eu alinhava, mas ela dava a passada, eu não fazia para ela. Aqui é semelhante, só que aí a gente está fazendo uso da esteira. Aqui ela está dando a passada com dificuldade, vocês podem perceber, porque estava com a esteira inclinada, então estava na inclinação máxima, então ela estava subindo a ladeira e empurrando o carrinho, que eu queria fazer mais fortalecimento, mais ativação de musculatura ali de membro inferior, quadril, quadríceps, para fazer mais extensão de joelho, mais extensão de quadril. Então estava um pouco mais difícil, por isso que ela estava fazendo, você percebe que ela está fazendo mais força do que estava fazendo anteriormente. E ela está maiorzinha aqui. E aí eu tô dando só o apoio ali no quadril para ajudar a manter a extensão. De novo, né? A gente pode lançar mão do uso de andadores. Não vou falar sobre andadores aqui, tem uma aula anterior em que eu falo sobre os andadores, então vocês podem voltar lá. Mas aqui a gente estava fazendo treino de marcha no andador, com as faixinhas de membro inferior, para alinhar o membro inferior. Tá? Capitão. Calma aí, deixa eu tirar o som, que eu esqueci desse aqui. Aqui a gente está associando o andador à esteira. No caso, a esteira fica na lateral, então a esteira não está andando na esteira, ela está lateralmente, tá? Mas na altura certa. Então ela está segurando e está simulando ali a passada. Eu tô com a minha mão, vocês podem reparar, na perna dela. Eu não estou dando passada para ela, não estou levando a perna dela. Eu estou alinhando, tá? Porque ela tem a tendência a dar a passada com a abertura com o pezinho para fora, fazendo rotação externa. Então eu tô só alinhando, mas ela que tá dando a passada de forma espontânea, sempre o mais ativo possível. No primeiro aqui, a gente está fazendo um suporte parcial de peso. E aí, gente, hoje em dia a gente pode fazer suporte parcial de peso de várias formas, tá? No caso desse paciente, eu estava usando o cinto do TheraSut e as cordas também do TheraSut presos numa barra que eu tenho no alto, no teto, tá? Então, assim, eu estava conseguindo fazer a suspensão parcial de peso dele. Eu poderia estar na gaiola,
na mesma posição, só que com elástico, com as cordas prendendo na gaiola. Eu poderia estar usando um coletinho, tipo aqueles anda-neném, né, que são mais altos. Se o controle de tronco dele não tivesse tão bom e ele continuasse caindo apesar do uso do cinto, eu poderia lançar mão desse recurso, desse coletinho mais alto, para oferecer o maior suporte de tronco para ele. E no caso dele, ele não dá a passada sozinho. Eu tô dando a passada para ele, eu tô levando a perna dele. Glaucia, então não tá adiantando nada, ele tá fazendo nada. Mas eu tô o quê? Eu tô ensinando para ele o movimento. Ele não faz ideia de como que dá a passada, como usa o membro inferior para andar, para que serve isso. Então, eu tô ensinando para ele a movimentação. E a minha ideia é ir diminuindo cada vez mais o meu apoio até que ele consiga andar de forma totalmente independente. Já precisei também utilizar o head pod. Então, também poderia estar associado aqui o suporte e o head pod na cabeça prendendo no teto. Então, pode ser que a gente precise disso, tá? Então, vai depender. Então, por exemplo, nessa outra criança que eu falei que precisava do head pod, ela precisava do colete, precisava do head pod, no entanto, ela dava passada totalmente independente, não precisava fazer nada na perna. Então, varia muito, tá? De criança para criança. Você tem que conhecer a criança e ver qual a demanda da criança e o que você vai precisar oferecer, tá? Como eu disse lá no de ficar em pé, não importa se a criança não tem controle de tronco, controle de cabeça, você precisa trabalhar, colocar em pé. É sua obrigação achar como que você pode oferecer isso para ela. A mesma coisa com a marcha. Ela precisa treinar marcha e é sua obrigação achar os recursos que você pode oferecer para ela para que ela consiga fazer essa atividade. No segundo, eu tô dando só um apoio no quadril e ela tá ali segurando na frente, mas é mais por uma estabilidade, para ela se sentir mais segura do que propriamente para manter o tronco. Ela já tinha um bom controle de tronco, mas ela se sentia mais segura segurando, tá? Então eu botei o elástico e ela andava segurando ali na frente, tá? E aí ela tá totalmente independente, eu só tô alinhando para ela não levar a pelve para um lado e para o outro, mas ela mesmo consegue manter ali o controle. No último, a gente está fazendo uma dupla tarefa. Ela não está segurando, ela está andando de forma totalmente independente e ela está jogando bola. Então, ela está pegando a bola, ela está lançando para conseguir acertar os pininhos do boliche que estavam na frente da esteira. Então, a gente consegue trabalhar uma dupla tarefa para automatizar essa passada. Então, se ela não estiver pensando no passo, é sinal que, e ela continua andando, é sinal que isso está mais automático, tá? Então, eu consigo entrar com uma outra atividade e fazer uma dupla tarefa. Ela dividir a atenção dela em duas atividades, que também exige muito mais. Por que usar a esteira? Então, a gente pode usar a esteira porque ela permite a repetição de maior número de passos em um menor espaço. Então, por exemplo, se eu vou colocar a criança para andar na esteira e ela anda 15 minutos, se eu não tivesse na esteira, eu tivesse com ela treinando no solo, muito provavelmente para ela andar os mesmos 15 minutos, eu precisaria de um espaço gigante para ela andar em linha reta. Ou então ela ia ter que ficar andando em círculo, né? Ou então eu teria que ter uma sala giga para conseguir fazer esse percurso. Então, a esteira permite que a gente consiga trabalhar esse número de passos, essa grande repetição do número de passos, num espaço que é reduzido, num espaço menor. E outra vantagem é que eu consigo controlar a velocidade e a intensidade. Então, eu controlo a velocidade que ela vai andar, eu controlo o ritmo, eu controlo a passada dela ali. Então, eu tenho maior controle de como eu estou trabalhando com essa criança, a marcha dessa criança. E aí, voltando, gente, eu juro que ia ficar maior, eu pensei que ia ficar maior a figurinha, mas é o mesmo artigo, eu sempre falo dele, eu acho que todo mundo que trabalha na área de neuropediatria já tem que ter lido esse artigo, é um must read, já tinha que ter lido, ou se não leu, tinha que ter lido, então ainda corre lá. Eu já coloquei no Telegram várias vezes, porque eu já trouxe ele em várias aulas, mas o que eu queria mostrar, né, então, é aquele artigo antigo da Novak, antigo nem tão antigo, né, de 2020 da Novak,
que divide as intervenções em verde, que tem grande evidência científica, então você deve utilizar. Amarelo, aquelas que têm alguma evidência, então tem o amarelo mais e o amarelo menos. O amarelo mais são aquelas que têm alguma evidência, mas ainda não tem uma quantidade suficiente de evidência para que ela seja verde, tá? Tem o amarelinho menos, que é mais duvidoso, sabe? Então tem publicação, mas são poucas. Alguns falam que é bom, outros falam que é ruim, então não tem muita certeza sobre a eficácia, então fica ali no amarelinho menos, tá? E o vermelhinho é o que você não deve fazer, tá? Então o que eles dizem que você não deve utilizar. E aí lá no verdão, numa bola verde gigante, tá lá escrito treino de esteira, treadmill training. Então treino de marcha na esteira, tá bem verde ali, bem grandão. Por quê? Porque ele tem muito embasamento científico, então deve usar com força total. Então ele tem ali treadmill training, tem o suporte parcial, estou tentando traduzir ao mesmo tempo que eu leio. Suporte parcial de peso, então treino de marcha com suporte parcial de peso, também está ali no verde, então ele bota o treino de marcha na esteira como verde, bota o treino de marcha com suporte de peso também verde, então os dois têm um grande impacto, então você deve utilizar, tá bem verdão lá, e tem também lá em verde o treino orientado para tarefa, tá? E guarda isso que eu vou falar disso depois lá na frente. Mas então deve usar, você deve utilizar o treino de marcha na esteira. E aí, quais são os efeitos do treino de marcha na esteira? E aí eu achei essa revisão sistemática da Cochrane, e essa aí que eu trouxe é para intervenção de crianças com menos de 6 anos de idade, mas eles têm com mais de 6 anos também, tá? Eu trouxe com menos, mas tem também com mais. E tá lá já no Telegram o artigo completo, com toda a revisão. E aí eles trazem 3 grupos, tá? Paralisia cerebral, síndrome de Down e crianças com riscos de atraso, e aí por diversas patologias, né? E aí o que eu achei mais interessante nessa revisão é que quando ela foi listar os benefícios do uso da esteira, ela já dividiu pensando na CIF. Então ela já apresentou os resultados, né, os pontos positivos da esteira, pensando nas funções e estruturas corporais e na atividade de participação. Então ela já me trouxe isso já dividido, pensando na estrutura da CIF, o que eu achei interessante. Foi a primeira vez que eu vi algo assim. Não é um artigo muito recente, tá? Ele é de 2017, então ele trouxe o que tinha de evidência científica em treino de marcha na esteira até 2017. Então, o que ele trouxe de melhora, né? Então, o que o treino de marcha na esteira melhora ou muda quando a gente pensa nas funções e estruturas corporais? Então, ele melhora a função cardiopulmonar, então melhora o condicionamento, a endurance dessa criança, promove o fortalecimento de membro inferior, então através da repetição do movimento eu consigo fortalecer o membro inferior, promove mobilidade articular, e aí pensando principalmente em quadril, joelho e tornozelo, em um alongamento ativo. Principalmente você pode pensar em usar a inclinação da esteira para você conseguir um maior alongamento ativo. Você pode andar na esteira de costas, que você trabalha mais mobilidade de tornozelo, tá? Então pode botar a criança para andar de costas na esteira, e aí quando ela for fazer o apoio, primeiro ela vai fazer o contato com os dedos para depois descer o calcanhar. Então você consegue trabalhar essa mobilidade de tornozelo com ela. Então tem esse efeito. Aumenta a cadência e aumenta a velocidade da marcha. Ocorre uma diminuição do tempo de duplo apoio, então, ou seja, o tempo que a criança fica com os 2 pés no chão. Então, se a criança está com déficit de equilíbrio e ela vai treinar a marcha, ela vai começar a andar, ela fica muito mais tempo com os 2 pés no chão, porque ela tem dificuldade de passar para o apoio simples e aí liberar a outra perna pro balanço. Então, ela dá um passo bem curtinho para conseguir voltar o outro pé de volta para o chão. Então, eu consigo aumentar
o tempo de apoio simples, aumentar a minha fase de balanço e, consequentemente, eu aumento o comprimento da passada, tá? Então, há um aumento do comprimento da passada, uma diminuição do tempo do duplo apoio e um aumento do tempo do apoio simples. Consequentemente, tem também o aumento da fase de balanço. Melhora na qualidade da passada. E aí, o que ela falou, né? O que o artigo fala? Que nas nossas crianças, principalmente aí pensando na criança com paralisia cerebral, que geralmente tem um tônus mais alto, sem a órtese, tá? Ela tem muitas vezes a tendência de fazer o contato inicial com os dedos, com a ponta dos dedos do pé e depois descer, tá? O calcanhar, o que não é o esperado. Normalmente a gente, quando a gente anda, o que a gente espera? A gente faz o contato inicial com o calcanhar e a resposta carga com a parte anterior do pé. E aí acontece que essa criança que tem uma tendência a andar na ponta do pé, ela vai primeiro com os dedos. E aí eles relataram que com treino de marcha na esteira, eles conseguiram reduzir isso. Então a criança começou a dar a passada, né? E fazer o contato inicial com o pé todo ou com o calcanhar. Então você melhorou a qualidade da passada, tá? Pensando aí também, no contato inicial. No que diz respeito à atividade de participação, eles acharam que, eles trouxeram, né, como resultado, que ocorre uma diminuição do tempo de aquisição da marcha. E aí, pensando na população com Down, tá? Então, vários estudos trouxeram que a criança com síndrome de Down, que ela inicia o treinamento de marcha de forma precoce, tá? Então, lá por volta dos seus 11, 12 meses de vida, ela consegue adquirir a marcha independente de forma mais rápida do que a criança com síndrome de Down que não faz treino de marcha na esteira ou faz de forma tardia, tá? Então, ele acelera a aquisição da marcha. E aí, o enfoque foi mesmo na síndrome de Down. Eles levantaram a hipótese, alguns artigos dizem que isso também é observado nas crianças que têm atraso, nas crianças que têm paralisia cerebral, mas o grande peso, né? Então a maioria dos artigos enfoca mesmo na síndrome de Down. Melhora na função motora grossa, e aí eles estudaram, compararam o GMFM, tá, gente? E a Bayley. E aí quais foram as dimensões que surtiram efeito, né? Que mudaram, pensando no GMFM. Foi a dimensão D, que é de pé, e a dimensão E, que é andando, correndo e pulando. Então, observaram que as crianças que faziam treino de marcha na esteira, elas melhoraram a função motora grossa, pensando no GMFM, dimensão D e E, tá? E aí eles também usaram a escala Bayley, pensando na parte motora, tá? E eles também encontraram uma melhora na função da motora grossa. Diminuição do risco de quedas, então a partir do momento que a criança treina na esteira, ela consegue melhorar o seu equilíbrio, sua passada, e ela cai menos quando ela está fora da esteira, o que aumenta a participação. Então, se eu não caio tanto, se a minha endurance está melhor, se a minha passada está melhor, eu consigo participar das atividades que meus pares estão participando, das crianças da mesma faixa etária que eu, de forma mais eficiente. Então, isso aumenta a minha participação, tá? E melhora, consequentemente, a qualidade de vida dessa criança. E aí eu trouxe 2 pedacinhos desse artigo de 2020 que eu acho que vale a pena a gente focar, tá? Que é o treino de marcha repetitivo usando a esteira promove uma marcha automática e ritmada, uma vez que ativa o centro gerador de padrão de movimento, tá, gente? Que é localizado na medula e melhora a coordenação dos músculos agonistas e antagonistas dos membros inferiores. Então, algumas publicações mais recentes, elas dizem que existe um padrão gerador do movimento da marcha que fica localizado na medula entre L3 e L5, e aí, para a marcha ocorrer de forma automática, o comando sai dessa região da medula para o membro inferior, tá? E aí e era o que eu queria dizer, existem alguns estudos que associam a eletroestimulação nessa região para melhorar o treino de marcha, para a aquisição da marcha. E aí tem muita coisa em lesado medular, inclusive, tá? Então, usando eletroestimulação na área da lombar, na área que seria
o centro gerador, tá? Da movimentação, do padrão de movimento, para conseguir trabalhar a passada nessas crianças e até em adultos também com lesão medular. A repetição do movimento realizado através do treino orientado à tarefa é considerado crucial para o aprendizado motor. Então foi o que eu disse lá, eu falei, olha aqui que no verde também tem treino orientado à tarefa. Então uma vez que você está treinando a marcha com a criança na esteira, você está fazendo um treino orientado para a tarefa. A tarefa é a marcha. Então ela está duplamente lá no verde, entendeu? Então você fazer o treino de marcha na esteira, você está fazendo duplamente, você está duplamente no verde. Então assim, você está fazendo uma atividade que tem grande embasamento científico, que tem grande chance de dar certo, tá? De ter bons resultados. Característica da esteira. Então hoje, no mercado existem inúmeros modelos de esteira, de diversos tamanhos, diversos modelos, diversos preços. Isso tudo vai depender do que você consegue adquirir, mas o importante é que a velocidade da esteira ela tem que começar do zero, tá? Independente da marca, do modelo, do tamanho, a velocidade tem que ser do zero, tá? Porque a criança é pequena, a passada é curta, ela não é pesada, então o peso na correia, né, da esteira, ele não é muito grande, então não gera tração. Então, por isso, a velocidade da esteira tem que ser zero, tá? Tem que começar do zero para que você possa gradativamente ir aumentando. Quais são os parâmetros que a gente pode ajustar? A velocidade. E aí, gente, em relação aos parâmetros, inclusive esse artigo da Crocane, ele diz que não achou, eles não conseguiram localizar um guideline, uma coisa mais orientada, que dissesse com que velocidade você tem que começar, por quanto tempo, distância, isso tudo variava de um artigo para outro, de uma população para outra. Então, vai muito do feeling do terapeuta, tá? Do que você conhece dessa criança. Então, você precisa conhecer a criança, saber quais são como é que eu vou dizer isso? Como ela vai te mostrar que ela está cansada, como ela vai te mostrar que ela está fadigada, incomodada. Então, muitas vezes a criança está numa velocidade X e você observa que a passada tá ok, tá boa. Você está andando a uma velocidade por 15 minutos e a criança tá ok. Passou 20, você já vê que a criança já está andando mais devagar. Você tem que auxiliar mais na marcha, na passada desse membro inferior. Ela começa a reclamar, começa a chorar, talvez ela esteja cansada. Então você tem que ter esse feeling para você ir ajustando a velocidade e o tempo de acordo com a criança, tá? Você pode usar um oxímetro para você acompanhar como está a frequência cardíaca antes da esteira, durante a esteira e depois, como está a saturação antes, durante e depois, que aí você vai ter um parâmetro fidedigno para que você possa ou não ajustar os parâmetros que você está utilizando ali com aquela criança. Então, velocidade, as publicações dizem normalmente entre 15 e 30 minutos. A distância, isso tudo vai variar de acordo com a evolução da criança. A inclinação, se é que você vai usar ou não a inclinação, se a sua esteira tem essa possibilidade, se vai ou não usar suporte de peso e se vai ou não usar associado ao andador. Então, foi isso que eu trouxe para vocês em relação ao treino de marcha. Os artigos que eu usei como referência já estão disponíveis lá no nosso canal do Telegram, inclusive a aula em PDF, tirando os vídeos das crianças, mas todo o conteúdo teórico está lá no canal do Telegram, então vocês já podem acessar, já podem ver. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, queiram discutir, eu estou disponível lá no meu canal do Instagram, então @neuroenvolver.rj. Qualquer coisa, entre em contato. Não esqueça de seguir a gente aqui no canal, ativa o sininho para que vocês sejam notificados quando os próximos vídeos forem disponibilizados, tá? Lembrando que agora eu vou começar, a partir dos próximos também, eu vou trazer os conteúdos que vocês me pediram lá no Instagram. Então, aos poucos eu vou trazendo o que vocês pediram lá, tá bom? Espero vocês no próximo encontro. Um beijo, tchau!